Eu já pensei, eu já falei ou citei nesse texto, mas eu gostaria de, a princípio, começar em Gênesis 34, a partir do verso 30, e nós vamos seguir. Gênesis 34, a partir do verso 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reuniram contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: e que direi? Ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Deus disse a Jacó: levante-se e vá para Betel e habite ali. Faça-lhe um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Deus nosso Pai, louvamos e adoramos o Senhor durante esse tempo. Senhor, durante todos esses dias nós temos nos levantado em adoração, em louvor ao Teu santo nome, ao único nome que importa que sejamos salvos, ao único nome que é digno de todo louvor e toda adoração. Pai, eu quero levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo ministre ao meu coração. Que o Senhor tenha, Pai, liberdade e que o Senhor me conduza, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia, Pai. O Senhor conhece os bastidores. O Senhor conhece, Pai, o profundo coração. O Senhor enxerga onde o homem não é capaz de enxergar. E o Senhor entende. O Senhor veio. E por isso, ó Pai, eu quero pedir nesta tarde que esta palavra venha trazer cura para o nosso coração. Que essa palavra venha trazer renovo, venha trazer vitamina do céu, Pai, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero falar, eu não sei se eu disse aqui na Resgate, que antigamente eles usavam para se defender flechas. Só que além das flechas, eles banhavam ela no veneno. Por quê? Porque se conseguisse acertar o alvo e ferir a pessoa e tirar a flecha, para ter certeza que ela ia ficar ferida, colocava o veneno, porque mesmo se tirasse a flecha, o veneno ficava. E assim é na nossa vida, as palavras que são ditas. Muitas vezes a gente diz palavras que são como veneno. Veneno no nosso coração, na nossa alma, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que a língua dos sábios, ela traz cura. E aqui nesse texto de Jacó, eu particularmente gosto muito de falar sobre Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele cresce com um estigma. A maneira como ele nasce, as pessoas não rotulam. E irmãos, se ver livre de um estigma é algo difícil. É só Deus. Porque às vezes você é estigmatizado
lá do lado de fora, mas você internaliza aquilo. E na verdade, só existe um que pode adentrar os recônditos mais profundos do nosso coração e arrancar, e mudar lá dentro, de dentro para fora. Porque nós homens, nós queremos mudar de fora para dentro. E a gente consegue só de fora. Mas só o Espírito Santo de Deus que pode entrar lá e curar lá dentro, onde o remédio não alcança, o exame não vê, mas o Espírito Santo de Deus prestou. E Jacó, ele viveu isso a vida toda. E por que Jacó viveu a vida toda nesse estigma de ter um nome de enganador, de usurpador, de trapaceiro, de embusteiro, de passar os outros para trás? Ele tinha uma busca incessante. Ele tinha um ídolo na vida dele, que era querer ser abençoado. E o tanto de bênção que foi derramada na vida dele através da bênção do pai, quando o pai já estava quase certo, quase perto de morrer, ele ganha o pai, mas aquela bênção que o pai ministrou na vida dele não foi suficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: nada que a gente faça no exterior é suficiente. Às vezes você não tem algo dentro da sua casa, você não teve algo lá dentro da sua família de origem. E aí você não teve da sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, você buscou no casamento, no marido, em filhos, em profissão, depois você buscou no ministério, na igreja, nas pessoas, e você frustrou, porque isso quando se tornou uma obstinação, isso se tornou um ídolo. E o que aconteceu com Jacó? Jacó, ele vive uma busca incessante, porque por fora ele era muito abençoado. Ele era muito próspero, ele era muito rico. Aonde ele colocava a mão, Deus manifestava aquela bênção que o Pai ministrou sobre ele, mas ele não se sentia. Então, muitas pessoas, nós vivemos a nossa vida, e por mais que as pessoas falem por fora, por dentro a gente não sente. E dentro de nós, a gente fica rodando no mesmo lugar, como Israel ficou rodando 40 anos no deserto, a vida não muda, porque a gente não abre o peito e confessa para Deus. E eu acredito que todos nós, numa dimensão ou outra, nós temos que perdoar, ou nós tivemos que perdoar. E para nós é muito difícil a gente pensar, eu estou com um sentimento ruim, algo ruim, mas a gente nunca fala, eu estou com ódio. E o primeiro passo para a gente perdoar alguém e ser curado por Deus é a gente admitir que nós somos maus. Nós não somos bons, irmãos. Nós precisamos chegar nesse lugar de ver a mazela do nosso próprio coração, que é pela misericórdia e pela graça. E o homem, a mulher, tenta fazer isso desde o princípio. Quando o homem e a mulher pecou, eles queriam resolver o lado externamente, porque eles pegaram folha e cobriram a nudez. Mas um desajuste interior não resolve. Mas quando a gente confessa, que a gente verbaliza para Deus, quando a gente extravasa e abre o coração para Deus e reconhece Deus, eu preciso perdoar aquela pessoa porque eu tenho ódio daquela pessoa. O meu problema com aquela pessoa é porque eu odeio aquela pessoa. Mas nós, a gente se sente tão bom que a gente pensa, a gente não reconhece, que a gente não está com o sentimento não resolvido. A gente tem ódio porque eu não merecia ser tratado daquele jeito. E Jacó, ele passa por esse processo com Deus. Ele busca em todas as esferas, e ele alcança em todas as esferas, e não muda aqui dentro. Mas um dia, ele começa a lutar com Deus, e ele luta demais, ele luta e prevalece, porque ele sabia lutar humanamente. Humanamente, a gente luta, mas a gente não rende. Só que chega, irmãos, a aurora, chega um novo dia.
E aí, aquele ser que ele estava lutando, fala para ele: eu vou embora. Eu vou embora, eu preciso ir embora. E ele fala: você não vai. Você não vai porque eu quero ser abençoado. E aí, aquele ser faz aquela pergunta para ele: quem é você? Deus, eu sou um crente que sente ódio. Eu sou um crente que nas minhas emoções eu mato as pessoas. Primeiro porque eu não perdoo, e segundo porque eu não consigo reconhecer que eu sou tão ruim, tão má, e falar: tem uma coisa mal resolvida dentro de mim, e reconhecer que eu estou com ódio, porque eu investi, porque eu lutei, porque eu sacrifiquei, porque eu acreditei que aquela pessoa podia me dar o que só o Senhor pode me dar. Irmãos, isso acontece todas as vezes que a gente coloca pessoas, situações e circunstâncias no lugar de Deus. Deus não é culpado. Deus não é injusto. E aí, o que aconteceu? Ele confessa. Quando ele confessa, Deus não martirizou ele. Deus não jogou na cara dele. Deus falou: não, você era. Eu te revelo agora quem é você. Quando você nasceu, a parteira, os parentes, as pessoas te olhavam e colocou aquele estigma. Sim, chamou, todo mundo começou a te chamar e foi contaminado e te viu daquele jeito. Mas eu quero abrir para você o bastidor hoje, porque você confessou. Eu quero abrir para você que você nunca foi Jacó para mim. Nunca foi. Você é Israel. Você é filho amado de Deus. Irmão, não dependa de títulos de pessoas. Porque hoje eles vão te chamar de missionário, pastor, profeta, amigo. Mas dependendo do dia, eles vão te chamar de várias coisas. Mas queira saber e escutar quem é você diante de Deus. Você é Israel. Você é filha e filho amado de Deus. E isso é suficiente. E Jacó sentiu amado, aceito. E naquele momento que ele confessa, ele é automaticamente curado. E Deus revela a identidade dele. Sabe por quê? Porque a nossa identidade, ela foi imaculada quando o pecado entrou no mundo. E a identidade que Deus tem para mim e para você é a identidade, é o formato, é a postura que Jesus é aqui na terra com as pessoas. O ideal de Deus para mim e para você em relacionamento com mãe, com pai, com irmão de igreja, com filho, com parente, é a maneira como Jesus lidava com as pessoas. Porque espiritualidade eu mostro da maneira como eu convivo. Não existe espiritualidade sadia da clausura, do mosteiro. A espiritualidade sadia, ela se mostra nos meus relacionamentos interpessoais. E para isso eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado por Deus, porque às vezes eu não confio, às vezes eu não amo, às vezes eu não perdoo, às vezes eu sou desconfiado. E já para tudo isso. Mas quando Deus fala para ele: meu filho, me escute, você é Israel. Ele foi sarado lá dentro. E Deus inspirou uma pastora, uma serva dele, uma filha de Deus chamada Sara, para cantar: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Quem você tem dado voz? A sua emoção? O seu passado? As suas percepções humanas? Que são cheias de rebuscadas de coisas mal entendidas, preconceitos, julgamentos, desconfiança. E aí Jacó, ele tem esse encontro maravilhoso. Ele entendeu que ele era amado. Ele entendeu que era um filho amado de Deus, que era Israel, que ele pertencia a Deus. E a partir daí, ele foi consertando todos os níveis de relacionamento.
primeiro foi o irmão dele. Irmãos, nós convertemos, nós nascemos de novo. Mas se nós deixamos pendência para trás, nós temos que resolver. Eu preciso, como Zaqueu fez, ele converteu, ele falou: Deus, Jesus, eu vou devolver mais vezes, eu preciso indenizar. Eu preciso indenizar. Então Jacó chega com seus artefatos diante de Esaú, só que ele deixa tudo, porque ele era diferente, ele era amado, ele se sentia amado, irmãos. Eu não preciso só ouvir que eu sou amado, eu preciso sentir do próprio Deus que eu sou amado e sou aceita. E aí Jacó, ele corre e ele olha para Esaú e fala: eu vejo Deus. Ver a tua face é como ver a Deus. Eu preciso ver Jesus no meu próximo relacionamentos horizontais. O tempo passa, os conflitos continuam, irmãos, porque a vida cristã é uma jornada. Sabe o que acontece? Acontece um abuso de uma das filhas de Jacó, porque o dia mau chega na nossa casa, nós estamos no mundo. E chegou na casa de Jacó. E os irmãos, os filhos de Jacó, tinha dois que eram sanguinários, tinha dois que eram vingativos, tinha dois que eles queriam resolver as coisas na carne. Porque eu posso agir de maneira natural se eu não sou de Jesus, se eu não aceitei Jesus. Eu posso agir carnal se eu não deixo Jesus governar sobre mim pelo Espírito Santo. Ou eu posso ser espiritual. E o que aconteceu? Eles, por mais que o pai falou com eles foram lá e mataram. E vingaram a irmã. E o pai falou: meus filhos, não é assim, não era assim. Mas mesmo o pai falando, o pai velho, o pai sábio, o pai usando de sabedoria, eles falaram: não, pai, eu não podia deixar de vingar. Eu tenho justificativa para vingar. Irmãos, nós podemos até ter justificativa, mas nós temos que abrir mão do direito de vingar. E Jacó falou com eles, e em cima do que Jacó falou, eles falaram em cima. Aí Jacó se cala. E Deus dá uma direção para Jacó. Irmãos, tem coisa que não adianta. Eu acho lindo, você sabe por quê? Porque Deus não nos isenta de falar. Jacó falou como pai. Ele não foi omisso, ele não se esquivou. Mas os filhos aceitaram. Deus deu outra estratégia. Falou para ele: ele e João, tá? A mim. E ele fala: pega todos os ídolos de vocês, tudo que para você é ídolo. Lá fala que pegou brinco. Agora eu te pergunto, meu irmão, o que é ídolo na sua vida? O que é ídolo na minha vida? Hoje, para eu vir para cá, eu me ajoelhei debaixo de uma árvore e eu falei: Senhor, eu quero primeiro entregar o meu propósito de adoração pelas causas que foram propostas. Mas eu quero também enterrar meu ídolo hoje. Qual é o ídolo que você precisa enterrar? Hoje? A justiça própria? Você não é bom. Você é mau. Eu sou mau. O desejo de ser aprovado pelas pessoas? O desejo de ser reconhecido? O direito? O que é ídolo na sua vida hoje? O que domina a sua vida? O que governa seus pensamentos? Deus quer que você entenda. E aí Jacó conclama, sabe por quê? Porque Deus nos dá autoridade para a gente usar. E ele que tinha responsabilidade, é ele que tinha que ter, ele que teve um encontro com Deus, então ele tinha que mostrar o encontro de intimidade que ele tinha com Deus nas ações dele. E não é fácil confrontar, não é fácil falar. É fácil, irmãos. Às vezes nós estamos numa reunião de família, é para a gente orar, a gente ora, pastora. Talvez a sua família, porque a sua família é uma família pastoral. Mas nas outras famílias é fácil a gente chamar para orar? É fácil a gente chamar para ler um versículo?
para cantar um louvor? Mas Jacó chamou todo mundo, falou: vamos enterrar hoje debaixo dessa árvore os ídolos estranhos. A Bíblia diz que Raquel tinha pegado os ídolos do pai dela e roubou do pai, escondeu do pai. A Bíblia não fala, mas será que ela enterrou aqueles ídolos também? Então Deus quer que a gente enterre os ídolos e a gente entenda que Ele é tudo na nossa vida. Eu sei que tem gente aqui dentro dessa igreja que tem muito mais tempo com Deus do que eu. E você já passou momentos na sua vida como aquela música do Lázaro: só eu e Deus agora, não é verdade? Uma vez eu passei uma situação na minha vida, pastora Tamar, que eu falei para Deus o seguinte: Pai, se o Senhor me permitir sair dessa situação, dessa cisterna, eu vou contar para todo mundo que foi o Senhor que me tirou. Porque tem situações na nossa vida que é só Deus para nos tirar. Só Deus que nos tira. E Jacó, ele entendeu. Então a palavra que Deus tinha no meu coração nessa tarde era essa, para trazer. Que se a gente tem falta de perdão, a gente tem que falar: Deus, eu estou com ódio. O meu problema é o fulano. Meu problema é o ciclano, eu quero confessar para o Senhor. E aí nós vamos ser sarados, nós vamos ter um confronto com o nosso próprio coração e vamos ser libertos, vamos perdoar. E quando a gente perdoa, a gente sai do cativeiro. Há muitos anos atrás eu já contei isso aqui na igreja, mas eu vou falar de novo. Eu estava orando com uma pessoa que me traiu. Uma amiga. Mas você sabe por que ela me traiu? Porque eu coloquei ela no lugar que não era para eu colocar. Eu coloquei ela no lugar de Deus. E nós não podemos colocar pessoas no lugar de Deus. Deus me avisou e eu negligenciei quando Deus me avisou. Eu falei: não, eu sei. E aí foi um processo doloroso demais para me perdoar. Foi um processo longo, eu fiquei doente. Mas, um dia eu estava na sala lá de casa, ajoelhada, orando, e comecei a orar por essa pessoa. E falei: Deus, essa pessoa errou comigo. O Espírito Santo falou no meu coração: você errou também. E é tão maravilhoso que quando o Espírito Santo ele traz para nós revelação, as nossas emoções são redimidas. A gente acha que só o outro que errou com a gente. E naquele momento, quando o Espírito Santo falou: você errou também, irmãos, eu não tinha onde eu esconder. Porque eu levantei naquele momento de oração e eu fui trocando as minhas pernas. Porque para onde me ausentarei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Aonde, irmão Rogério? Eu ia me esconder, que eu estava com vergonha de Deus, porque o Espírito Santo me convenceu que eu errei também. Não é só o outro que pecou contra a gente, não. Nós erramos também. E eu quero louvar a Deus nesta tarde, pela vida da pastora Tânia, pela vida da Gabriela. Quero agradecer a Deus por todos esses propósitos de oração e pela oportunidade que a gente tem de estar nessa tarde aqui juntos, orando, nos apoiando, porque isso é amor, isso é igreja. E Deus nos dá um privilégio, né, pastor? O Senhor tem realizado grandes obras aqui. O tempo que Deus tem me permitido estar aqui durante esses 3 anos, Deus tem me livrado e tem me transformado. E nós precisamos, irmãos. Por isso que nós precisamos nos converter a Jesus todo dia. Todos os dias. E Ele quer fazer isso em nós. Como Ele fez na vida de Jacó. E Jacó, ele viu que os filhos dele não tinham entendido. Eles estavam agindo na carne. Mas Ele posicionou. E o mais lindo é que Ele estava preocupado. Porque Ele falou: vai vir retaliação. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente vinha, o outro vinha. Aí vinha uma guerra interminável.
uma morte, destruição. E Jacó ficou com medo da retaliação do povo vingar os que matou. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo no Antigo Testamento, houve a manifestação da graça de Deus. Deus agradou tanto do sacrifício, do posicionamento de Jacó como pai, como filho de Deus, que os inimigos não vieram vingar. Não teve colheita de destruição. Por quê? Porque ele posicionou. Porque ele colocou na mão de Deus. Ele não entrou no esquema dos filhos, ele posicionou na presença de Deus e Deus agiu por ele. Você quer que Deus aja por você nessa tarde? Você quer que o Senhor fale por você essa tarde? Por isso que nós estamos aqui nessa tarde, nessa igreja que Deus levantou como resgate. Nós estamos aqui posicionados em favor da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso trabalho, do chamado que Deus tem para cada um de nós, para a preservação do povo que Ele ama, do Israel de Deus que Ele ama. Eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão, quero te lembrar que Deus, Ele é bom, que Deus te ama, que você é filho e filha amado de Deus. E que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E que a Ele seja a honra, a glória, o louvor. Deus abençoe.